Boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao convite da Elizabeth. Foi uma situação muito oportuna, porque a gente vai falar de um arquiteto cuja a obra está aqui em Cataguases há 70 anos. Eu estou fazendo doutorado e estou a um mês da minha qualificação, de doutorado. Então eu não sou um professor qualificado ainda, Quando qualificar eu devia voltar aqui, apresentar de novo. Mas a intenção e aí aconteceu de ser o ano dos 70 anos do Cine Edgar, e o ano passado, em dezembro, foi o centenário do Aldari. Então foi, acho que, uma certa coincidência estar acontecendo tudo isso agora, assim, isso foi muito bom, para mim foi muito bom, porque eu vou contar um pouquinho desse, é um trabalho em processo, Então eu vou contar um pouco como surgiu esse processo, essa pesquisa, e aí mostrando um pouco a obra do Aldari. A intenção aqui era focar mais em toda a trajetória dele e pegando o Cine Edgar como ponto de partida. Bem, o que eu acho mais interessante para iniciar a questão do Cine Edgar é imaginar que esse projeto saiu de, naquela época não jovens, mas para hoje em dia, jovens de 30 anos de idade, O Aldari tinha 30 anos, o Carlos Leão era um pouquinho mais velho do grupo, tinha 39, e o Francisco Peixoto tinha 36 anos. Eu tenho 37, então eu acho ele jovem, Exatamente, imaginar que esse grupo, esse grupo de pessoas, como se conhecer, como construir essa vontade de fazer uma cidade que a gente está aqui, de certa forma, celebrando, visitando, Eu estou vindo pela segunda vez, a primeira que eu vim foi exatamente por causa do doutorado. O Aldari, nesse momento da vida dele, tinha iniciado um trabalho junto com o Carlos Leão para o Instituto dos Aposentados e Pensionistas, que é o IAPB, bancários, que promovia habitações de interesse social exatamente para o grupo de bancários. Sendo o seu chefe o Carlos Leão, que é um dos arquitetos do grupo lá do Ministério da Educação, lá do que a gente já falou tantas vezes aqui, a sede do IFAM. E o Carlos Leão, nesse momento, separado um pouco desse grupo pioneiro, tinha o Aldari, e o Aldari que, na verdade, foi convidado para fazer o projeto por indicação do Marcos Rebelo, para fazer esse projeto, e aí eu acredito, não tenho ainda confirmado isso, eu acredito que ele chamou o Leão para dividir essa empreitada que para ele ainda não era um arquiteto muito experiente. A arquitetura você só fica experiente depois de 50 anos, um trabalho leva tempo. Bem, com essa história já todo mundo já conhece mais aqui, que o Teatro Recreio, o Cine Edgar foi construído em cima do Teatro Recreio. Aqui uma imagem que eu consegui, que tem exatamente essas celebrações getulistas, lá na imagem maior. E aí a proposta moderna, do Carlos Leão e do Aldari. O que é interessante notar é que estamos falando de dois grandes, são arquitetos importantes da formação moderna brasileira, mas também grandes artistas, grandes ilustradores, e pessoas dispostas a criar, uma nova forma estética, moderna, que é exatamente para Cataguases. Então aqui eu fui trazendo algumas coisas que eu fui fazendo no meu doutorado, quero tentar entender essas geometrias que eles criam, esses desenhos, desde a criação do módulo, do ladrilho, que está na fachada, que é um ponto que marca exatamente a conexão do espaço, da ideia funcionalista moderna, onde você acessa a partir do clube, do edifício. Então ela é uma característica forte do projeto, ela é uma indicação de acesso. E também, naquela imagem da perspectiva, a gente viu um detalhe da horizontalidade proposta pelo projeto, apesar de ser um edifício de 3 andares, aí, na verdade daria quase 4 andares, se contar o que tem
a sobreloja, mais o andar de cima e o vazio do último andar, e mais mesmo assim uma proposta bem horizontal e marcada pelos pilotis. Bem, essas fotos foram tiradas em dezembro, quando eu consegui visitar assim rapidamente, com muita ajuda da Elizabeth, porque senão não seria possível. E a gente, né, quem gosta de cinema, sente assim uma certa angústia, né, por ver esses projetores parados, sem filmes, né. Mas algumas coisas que, para mim, na hora que eu apresentou, né, como eu não sou carioca, nem mineiro, eu sou paulista, certas imagens assim de interior é sempre muito apega a gente, né, como ver uma senhora sentada na pracinha. Depois a gente até puxou conversa depois dessa foto. Uma prosa, como fala lá em São Paulo. Esse projeto, né, essa espacialidade incrível do mezanino, desse desenho, aqui a gente está falando de um projeto que ele tinha poucos antecedentes modernos. A única situação que ainda tinha sido feita assim, já com essa ideia da marquise circular, foi o projeto do Pavilhão do Brasil em 39, feito pelo Oscar e o Lúcio Costa. Depois isso aqui vai ficar muito comum, muito marcado hoje nos edifícios da Bienal em São Paulo, do Parque Ibirapuera, né? Essa ideia da marquise. Mas aqui não tem, essa marquise não é ferida de 39 do Pavilhão do Brasil, elas são muito marcadas pela presença dos pilares, da estrutura. Aqui não, ela corre solto, né, livre e sem a necessidade dos apoios, o que é muito, muito interessante, né? Porque a gente não tem essa sensação da estrutura, né, do projeto. Bem, essas são as imagens que eu tirei exatamente, mostrando o estado que ele está. Acho que ele deve estar um pouco mais sujo agora. E aí essa persistência no desenho, na forma, né, que depois fica muito característica da obra do Oscar, mas na verdade aqui a gente está falando nos anos 40, né, onde no máximo ainda tinha aparecido a Pampulha, alguma coisa assim na obra do Oscar. Isso aqui é incrível, porque não tem os apoios, né? Quando você vê essa solução da marquise sinuosa, ela está muito marcada pelo ritmo dos apoios. Bem, e aí, para a pesquisa, eu tive contato aos desenhos ou às cópias heliográficas do original aqui no acervo municipal de Cataguases, que também foi uma peripécia conseguir, porque a gente veio tudo isso aqui em dezembro, véspera do Natal, é o período de férias, recesso da faculdade, que é o que deu para vir aqui. E aí eu já também faço um alerta, assim, no sentido de que esses desenhos, o acervo sofreu por causa do alagamento do Rio Pomo, estão um pouco prejudicados, né? O seu estado de conservação está muito prejudicado. A gente tentou abrir os desenhos, que estava enrolado, com super cuidado para poder fazer esses registros. Então, o desenho da fachada do projeto, aqui um pouquinho mais detalhado, e as plantas do projeto original. Algumas apresentam manchas, né, de umidade que foi do alagamento. E o que é interessante, né, nesse levantamento, esses desenhos eu nem contato no acervo da Universidade do Rio, que tem uma boa parte do acervo do Aldari, não tem, só tem aqui. Eu achei alguns desenhos do projeto executivo, que mostram os detalhamentos da execução do edifício. O que é interessante, esse aqui primeiro, não dá muito para ver na imagem, mas é a luminária que tem em alguns pontos do prédio de iluminação sempre indireta. Isso é uma característica também dessas obras, desse período, não tem a iluminação central, né, no meio da laje, né. E aí, aqui a folha número 15 e tal, o detalhamento lá da porta, você vê que o detalhamento foi feito pelo Aldari. Outro ponto que ficou interessante na pesquisa é descobrir que provavelmente foi o Aldari que desenvolveu o projeto sozinho, né? O Leão provavelmente não seguiu, ficou na concepção original lá da proposta e depois o detalhamento ficou para o Aldari. E aí, é uma coisa que eu acho, para mim, foi quando começou a pesquisa, era a pergunta quem era o Aldari, né? Porque o Aldari apareceu na minha pesquisa de mestrado, onde eu encontrei o Lelé dizendo exatamente isso. Quando eu estudava, quem me influenciou bastante não foi um professor,
mas o arquiteto e pintor Aldari Toledo, que me foi apresentado por um primo dele, segundo grau, Milton Vilar, amigo meu de subúrbio. Passei a frequentar sistematicamente sua casa em Copacabana, uma vez por semana. Aldari me mostrava a arquitetura nos livros e ficávamos noites inteiras conversando. Foi uma pessoa que me ajudou muito durante o período da escola a descobrir a arquitetura como arte. Esse ponto, foi na minha pesquisa, eu queria entender de onde vinha as características primordiais da obra do Lelé, que são a relação com a natureza e a relação com a arte, né? A presença do atos do campo e da iluminação. Assim, para quem não conhece, são os projetos da Rede Sara, né? Onde tem o tratamento de aparelho locomotor. Esse aqui, eu acho, se não me engano, é o Sara de Salvador, que foi um dos primeiros feitos pelo Lelé. E esse aqui é o Sara Salvador também. E a presença, a questão do paisagismo, né, tão forte na obra do Lelé. E aí também depois fui descobrindo que a Alda Rebelo, quem faz o projeto paisagístico, que é a esposa do Lelé, né, ela também trabalhou para o Aldari, também, eu até brinquei com a filha dele, que provavelmente foi um dos primeiros assuntos de conversa dos dois, porque eles não se conheceram no escritório do Aldari, se conheceram na construção de Brasília. Mas os dois tinham passado pelo mesmo processo de formação, né, dentro dos escritórios do Aldari. E é interessante aqui notar, depois quem conheceu a casa do Pacheco, né, José Pacheco de Medeiros, tem um banco curvo, né, sobre a árvore, que nessa obra em Salvador também tem, que para nós em São Paulo é muito difícil fazer um banco curvo, né, os arquitetos lá só fazem banco reto, né? De banco curvo a gente não trabalha, o Artigas não nos ensinou assim, né? E aqui a imagem do Aldari, né? E a toda essa pesquisa do acervo. Esse acervo eu tive contato graças ao apoio da família, né? Ao Luiz Carlos, que aqui está presente, que me propiciou a ter um maior acesso a acervo pessoal, né? O que foi ajudando a construir esse arquiteto, que eu não achava nada, não tinha livros, existia uma publicação grande em livros clássicos da arquitetura, como a Arquitetura Geduí, que é o que eu vou mostrar aqui, né? Já vou falar delas, e do livro do Brasil Builds. Aqui também eu preciso agradecer, em memória do Jorge Tchaikovsky, que tinha uma pesquisa grande em relação à obra do Aldari, feita em 1987, eu estava na segunda série, né, na escola, quando ele estava nessa pesquisa, mas que infelizmente, ou felizmente para mim, que agora estou desenvolvendo ela, mas infelizmente ele não conseguiu completar. O Jorge acabou fazendo os principais livros, o livro sobre o Jorge Moreira, né, e o livro sobre o Carlos Leão, que só saiu 6 anos após a morte dele. Então, quer dizer, você vê as dificuldades, às vezes, também dessa pesquisa, de trazer à luz a esses primeiros modernos, né, esse pioneirismo moderno carioca. Então. Bem, o Aldari está lá, esse é um dos momentos interessantes, porque o Aldari está publicado no principal livro da arquitetura brasileira, que foi um livro feito de intercâmbio cultural entre o Brasil e os Estados Unidos, exatamente para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi feito pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, com a exposição Brasil Builds. E isso foi publicado em um catálogo, e esse livro se tornou, né, a consagração, a primeira grande consagração da arquitetura brasileira. É interessante olhar que aqui é a foto da lista dos projetos. Então tem o Saturnino de Brito, que é um sanitarista, com dois projetos, 2 páginas, Lúcio Costa, a página 106 aqui, que aparece em outros arquitetos também, é o Ministério da Educação. E, de repente, tem um Niemeyer Soares Filho aqui, que já tinha várias páginas, porque a Pampulha, né, que era o grande projeto do Brasil, não é à toa exatamente essa indicação como Patrimônio da Humanidade. E o Aldari, lá no 18º arquiteto, agora por causa de ordem alfabética, né, está com um projeto que é a Fazenda São Luís, que é o único projeto rural, né, de fazenda no livro do Brasil Builds.
Ela já apresenta algumas características modernas, né, como a cobertura borboleta, que é esse tipo de cobertura que é a água central, né, que aparece aqui, e algumas características da obra dele também, que é bem presente aqui nas obras em Cataguases. Esse é o acesso à prancha do projeto. Bem, o fato de ter participado no Brasil Builds, o Aldari se torna representante do Brasil para a cultura nacional. Essa exposição também depois vai para Londres, em 43, dentro do período da guerra, o que ele é, inclusive, até condecorado pelo Conte, British Council da, uma coisa assim, da Força Aérea Britânica, pelos enorme esforço de apoio no momento tão delicado da história da Inglaterra. Tem o diploma é muito interessante quando põe isso, e você percebe a importância, né, desse momento, dessa troca cultural que houve naquele período específico, né. E aí, a difusão da arquitetura brasileira. A arquitetura brasileira, depois dessa exposição no Brasil Builds em 42, né, 42, 43, ela sai em diversas revistas especializadas. Aqui são 2 edições especiais que saíram. Boa parte da obra do Aldari foi publicada na Arquitetura Geduí, falando em números especiais sobre a arquitetura brasileira. E aí a presença do brilho solar, né, das características da nossa obra. Né. E aqui o módulo número 7, que é essa vermelha, na livro, é exatamente quando aparece a primeira publicação sobre o Palácio da Alvorada, que também constava uma obra do Aldari. Algumas imagens dele. E ele passou, né, aí já um pouco apresentando sobre ele passou, decidiu ser arquiteto um pouco para atender os desejos do pai, que queria um filho doutor, essas coisas que ainda é muito comum até hoje, né? Eu vejo isso para todos os meus alunos que estão lá na faculdade, que a decisão de ser arquiteto, mas com uma vontade enorme de ser artista, de ser pintor, e com um talento incrível para isso, para desenho, né? Uma possibilidade muito grande para esse tipo de inserção na arte, né? E aí tem uma coisa curiosa, né, na sua formação, na sua infância, é o fato que o pai dele foi o responsável por trazer o pequeno Cândido Portinari, lá de Brodowski, que é a cidade do Rio de Janeiro, para fazer escola de arte. Quer dizer, o Quirino Toledo, que era o seu pai, tinha prometido ao pai de Cândido Portinari que traria o seu filho para ter um estudo na capital. Então, Aldari cresce, passa a infância assistindo. Ele tem uma diferença mais ou menos de uns 10 anos do Portinari. Então, o Portinari se torna um pouco um primo mais velho, um irmão mais velho, assim, que vai levar ele ao cinema, assistir filme do Chaplin. Tem uma formação que eu entendo como uma formação artística moderna, né, desses preceitos modernos, e que vai influenciar muito o Aldari seguir a carreira de artista, né? E aqui é um retrato feito pelo Cândido Portinari do Aldari. Aqui já um jovem Aldari. E essa relação com a arte, né, vai com todos os seus colegas artistas, né? Aqui o José Pedrosa, que tem uma escultura, né, aqui na casa, acho que do Francisco Peixoto, né, Chico Peixoto, tem uma das esculturas também do Pedrosa, ou aquela escultura na Pampulha, de 2 mulheres, né, se abraçando. Ou com artistas, né, ilustradores importantes no Rio de Janeiro, como o Carlos Thierry, que desenvolveu um desenho, uma revista em quadrinhos, foi uma das primeiras revistas em quadrinhos do Brasil, que foi Os Três Legionários de Sorte, inspirada exatamente na amizade entre ele entre Aldari e Carlos Thierry. Bem, e nessa dúvida entre ser artista e ser arquiteto, o Aldari consegue dar uma enganada na família. Ele entra na Escola Nacional de Belas Artes e logo no primeiro ano da faculdade, no segundo ano da faculdade, ele entra em outra faculdade,
que é a Universidade do Distrito Federal. A Universidade do Distrito Federal foi um projeto do Anísio Teixeira e do Pedro Ernesto, né, do governador do Distrito Federal, Pedro Ernesto, que foi uma escola revolucionária no Brasil. Revolucionária por quê? Imagina você estudar numa universidade onde tem como professores Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Portinari, Guinardi, como professor de desenho, Lúcio Costa. Lúcio Costa, quando ele foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, mas não deu aula na Escola Nacional de Belas Artes. Ele só foi dar aula na UDF, e onde surgiu o texto das razões da nova arquitetura. Ele e o Carlos Leão eram professores lá. O Oscar vai fazer esse curso, inclusive de pós-graduação, com o Lúcio Costa. E nessa imagem aqui, né, você vê o grupo de pintura, cavalete e mural, né, que era onde o curso que o Aldari entra. Você vê a presença assim dá um zoom aqui é Roberto Bulemarx, que estava no Recife, e o Portinari pede para ele vir participar desse curso de pintura, né? O Cândido Portinari ao centro. Esse aqui é o Mário de Andrade. Esse aqui no cantinho, que está no ombro, é o Rubens Cassa, e o que só aparece aqui a orelha é o Aldari. E aí ficava, essa foi uma das imagens que eu achei no determinado momento. Eu falei, poxa, mas eu não vou nunca achar nada do Aldari, porque só aparecia, isso é um livro do Bulemarx que tem essas fotos. Mas depois eu achei essa foto aqui, que é interessante, porque aparece os três de novo, né? O Portinari, deixa o laser longe. O Portinari é esse da gravata de jaleco, de novo o de bigode é o Bulemarx, o Mário de Andrade sorrindo, e no ombro esquerdo do Mário é o Aldari Toledo. Lá atrás são os modelos vivos do ateliê. Né? Nessa outra imagem também aí tem uma coisa interessante, porque mostra o grupo inteiro de pintura, e os dois aqui sujos de tinta, os únicos sujos de tinta, é o Aldari e o Rubens Cassa. Eu acredito que essa foto tenha alguma relação, porque o Aldari conta que o Portinari não gostava que a artista se sujasse com a tinta quando trabalhasse, porque ele fosse convocado para fazer um trabalho na casa de uma madame, não sei o que, um painel, não ia ficar sujando a tapeçaria com tinta, né, do afresco do trabalho do mural. Então eles falavam não, que um artista tinha que estar impecável. O próprio Portinari está impecável aqui na foto. Bem, o que acontece é que o Cassa e o Aldari se destacam e se tornam auxiliares, né, do Portinari. O que acontece é que depois disso, né, eles fazem um trabalho do monumento, é o primeiro grande mural do Portinari. O Portinari dava um curso de mural e cavalete, mas ele nunca tinha pintado um mural ainda. E ele faz o primeiro grande painel, que exatamente é um tema desenvolvimentíssimo do Brasil, que é o monumento à rodovia Dutra, né, ligação São Paulo e Rio. E aí aparece esse atestado aqui, assinado pelo Cândido Portinari, com firma reconhecida, tudo legalzinho, dizendo que o atesto que o senhor Aldari Toledo foi meu aluno no curso de pintura mural e cavalete no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, tendo também prestado sua colaboração em excursões artísticas de que incumbi, destacando-se os painéis que ornam as paredes do monumento rodoviário situado na estrada Rio-São Paulo. Né? E isso acabou sendo, aqui uma outra folha falando a mesma coisa, né, de uma folha timbrada da Universidade de Federal. Isso acaba sendo o diploma dele de pintor, porque uma hora a família falou, olha, você está indo muito bem na pintura, mas a gente quer você arquiteto, se você quer ganhar dinheiro na vida, larga a mão de ser pintor e vá se formar em arquitetura, apesar de ter feito esse trabalho com Portinari, no qual, segundo ele foi modelo nessa imagem aqui que está de costas, né? Diz que é ele com o braço do Cassa, né? Os dois foram modelo nesse trabalho, e ele abandona o DF, termina a faculdade,
de arquitetura e se torna arquiteto. E aí é a trajetória dele de arquiteto que eu vou falar mais, apesar de mostrar um pouco como ele foi como pintor. O que é interessante dessa história é que depois desse trabalho do Portinari, ele vai fazer o painel do Ministério da Educação, onde tem o azulejo, e ele é encomendado primeiro, porque o edifício demora um certo tempo para ser executado, ele é primeiro para pintar os ciclos de agricultura, né, do café, tal, que estão na sala do ministro, que ficava na sala do ministro Capanema. E aí ele vai chamar ele vai chamar o Aldari, mas o Aldari não topa porque ele tinha que terminar a faculdade. Então quem vai ser auxiliar dele vai ser o Roberto Bulemarx, né? E aí é o grande trabalho do Portinari, e aí o Portinari deslancha a carreira, né, toda. Então a gente está falando aqui de um início, né, todos esses artistas. Né? Aqui hoje na minha turma de arquitetura deve ter 5 rapazes, né? Nos 39 tinha 3 meninas e só marmanjo aqui. E esses rapazes aqui deviam ter 25 anos, mas eles parecem até muito mais velhos que isso, né? Bem, e aqui em Cataguases eu achei um pouco dessa história que eu estou contando, que foi um artigo que saiu nos anos 90, aqui em Cataguases, de pintor arquiteto, ele falando exatamente sobre essa trajetória. Está aqui no acervo municipal. E aí aqui alguns desenhos dele, é só para ilustrar isso aqui. Ele chegou a pintar um teatro, né, em Ipanema, que não existe mais, nem o painel, nem o teatro. Alguns desenhos de mulher. Esse era o tema recorrente dele, não só dele, de toda essa geração, tanto do Oscar, do Carlos Leão, né, o desenho de mulheres. O que é interessante desse fato é que não é o tema usual do Portinari. O tema usual do Portinari dificilmente trabalhou a questão da sensualidade da mulher. Os temas trabalhados mais pelo Portinari são aqueles de interesse social. Esse aqui era o armário da casa dele, né? Bem, esse aqui é só para você ver o início dele, quando ele começa a carreira de pintor. Ele estava realmente muito influenciado pelo Portinari e trabalhando os mesmos temas, né? Então a questão no quadro Portinari, do mestiço, e ele trabalhando no negro. Esse trabalho foi muito bem criticado, tem críticas do Mário de Andrade sobre o trabalho, né? Esse aqui foi um dos que ele ganhou o prêmio no Salão de Belas Artes, com a questão da industrialização, da tecnologia, né? Uma máquina, uma escavadeira. Isso são os temas da modernidade, né? A construção da rodovia, né? Rio-São Paulo. Bem, e aí, já para chegando em Cataguases, né? Para entrar no assunto de Cataguases, houve uma exposição, como eu falei, ele se torna esse representante do Brasil no exterior. É uma exposição de 20 artistas brasileiros para Buenos Aires. Foi Buenos Aires, depois foi La Plata, alguma coisa assim. E nesse catálogo tem a Djanira, tem Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Aldari Toledo, aqui escrito com I, que é uma outra coisa que acontece bastante para dificultar mais achar ainda as coisas sobre ele. Tem exatamente aquele trabalho do retrato do negro, né, como parte da exposição. Bem, esse ciclo de amizade da cultura brasileira, do porta-voz da cultura brasileira, vai trazer o Aldari para Cataguases. Aqui é uma imagem onde aparece o Aldari no canto esquerdo, né? No centro, Mário Pedrosa, né? O Jorge Machado Moreira, Jorge Machado Moreira, no canto direito da foto, né? Mais alta ali, exatamente no lançamento, acho que da Módulo, né? Da revista Módulo, que é do Oscar Niemeyer. E essas ligações entre eles, a produções de desenhos, né, de imagens, ilustrações para livros, né, desses artistas. O Francisco Inácio Peixoto, né, o livro Erótica, o Humberto Peregrino, o Vinícius de Moraes, no Signo de Mulher. E aí aqui tem uma dedicatória do Vinícius para o amigo Aldari. Aqui é uma carta que eu tive contato, que é uma carta do Chico Peixoto, pedindo, se o Aldari não estivesse muito ocupado, que ele ilustrasse
o livro de poesia erótica, ele manda um pedaço, um trecho do livro para ele sentir se era do interesse dele fazer o desenho. Bem, era tudo que eles conversavam, né? Tinha exatamente esse grupo, né? Essa troca sobre a questão da mulher, do feminino. Você está falando de Vinícius, está falando de Bossa Nova, está falando de todas essas questões, né? Da Garota de Ipanema. E aqui tem no livro do Chico Peixoto, aparece esse nu sentado de Aldari Toledo. E o desenho do Aldari. Bem, há inúmeras trocas de cartão, de desenhos de mulheres, e para esses artistas, né, intelectuais, aqui são as respostas do Carlos Drummond de Andrade a esses desenhos, né? E tem umas muito engraçadas, né? Deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui uma ninfa, uma criatura de Aldari, as festas iluminava, octogenárias tão lindas e sedutora, não sei se resistirei a minhas coronárias, né? Um abraço com vida de agradecimento, Carlos Drummond. Isso aqui são vários do Drummond. Era bem conhecido esses cartões do Drummond, né, que ele entregava aos amigos, né? Bem, aí aqui eu vou passar mais rápido sobre algumas obras dele, aí a parte de arquitetura mesmo. As obras que ele fez para o IAPB, né, e aí o projeto da Superquadra Sul, em Brasília, a 109, onde o Lelé aqui era um recém-formado arquiteto, trabalhando junto com o Aldari. Essa superquadra tem uma história curiosa, assim, que a normal das superquadras em Brasília eram ter em torno de 16 prédios. Essa só tem 5. Então, com a proposta, havia uma redução do número de edifícios na superquadra, justo na implantação de Brasília, né, das superquadras em Brasília. Bem, então, aí a comissão organizadora lá do projeto falou, não, vocês vão ter que apresentar isso para o Lúcio Costa. Se o Lúcio Costa aprovar, tá certo, está aprovado. E aí é interessante porque esse relato, o Lelé conta que foi exatamente o momento onde ele conheceu o Lúcio Costa, foi para tentar explicar esse projeto que propunha ter apenas 5 edifícios. Então ele tem um grande edifício, mais de 150 metros de comprimento, para ter uma escola no centro dessa superquadra, o que acabou não sendo executado por completo, né? Bem, alguns projetos aqui em Minas, né, em Uberaba, dos edifícios bancários. Essas fotos foi tirada do Street View, né, porque eu não consegui visitar ainda. Alguns projetos de restaurante popular, né, para serviço público de previdência, que alguns que ele fez. A residência dos bancários. Alguns redesenhos que eu cheguei a fazer dessas obras, né. E aí, as obras do ETUB, né, do Escritório Técnico da Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Faculdade de Arquitetura, para a reitoria, que ele fez parte, né, junto com o Jorge. O Jorge era o arquiteto-chefe, ele era o arquiteto adjunto. Uma faculdade que tem vista para o mar, né, muito bom isso. É sempre essa questão das transparências da natureza, da presença da natureza, que é muito forte nessa arquitetura carioca. Bem, esse projeto suscitou grande interesse da arquitetura internacional, e aqui é uma carta de agradecimento endereçada ao Aldari pelo arquiteto, um dos principais arquitetos modernos japoneses, que é o Kenzo Tange, né? Então ele agradece por o Aldari ter acompanhado ele na visita ao projeto. Isso por uma Bienal de Arquitetura que teve, acho que a Bienal foi em 56, aqui a data da carta é 57. Mas a imagem, a universidade também está bem, sofre bastante, né, com o abandono dos edifícios, né. Aqui é a Poricultura, projeto premiado na Bienal, e o hospital, um grande hospital, né. Bem, ele também conta com participação de artistas, né? Aqui o Roberto Bolemarques.
E aí alguns painéis cerâmicas, né, que é presente na obra. As obras de Cataguases, né? Essa é uma carta interessante que eu encontrei, em que tem é uma carta do Chico Peixoto para o Marx Rebelo. Entre tantas coisas, o que mais interessante é que ele vai cobrar que o Aldari estava devendo já há 2 anos a continuação dos desenhos do Cine Edgar, que a fundação estava feita, mas a obra não andava, tal. E aqui a lista de obras do arquiteto em Cataguases, né? As obras que foram construídas, né? Tem a residência do Pacheco, que é a primeira obra que ele faz, que era uma reforma, mas aí na reforma, na demolição de algumas paredes da casa, a casa cai de vez, e então é construído um projeto novo. A reforma da casa do José Peixoto, a Igreja Matriz, que hoje é o projeto do Edgar, né? Quer dizer, ele chega a fazer uma proposta, é uma estância familiar para o José Peixoto, que eu vou mostrar rapidinho, o Hotel Cataguases, o Cine Clube, o conjunto residencial para operários, que também foi construído, a capela paroquial, que não foi construída, uma capela no bairro Operário, o restaurante popular, e aí aqueles projetos que, mais ou menos como aqueles projetos que eu mostrei, serviço de atendimento, serviço público, né? E a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, que foi parcialmente construída, né? Que está lá, não é só parte da estrutura, né? E uma residência para o José Pacheco de Medeiros Filho, que foi o último projeto em 76. A Selma Miranda, que escreveu um artigo importante sobre Cataguases, fala que o Marx Rebelo e o Chico Peixoto chegaram a imaginar um projeto para Cataguases, um projeto de urbano para Cataguases pelo Aldari, mas na lista de obras do Aldari não aparece. A casa do Pacheco, hein? Eu vou só para ilustrar algumas imagens. Aqui é interessante que mostra essa relação da arquitetura e a paisagem, né? Como resolver um projeto. Ele brota com a questão do muro de pedra, né, com uma proximidade mais natural, e depois o edifício racional, né, tudo exatamente desses conceitos racionalistas modernos, né, a força do paisagismo. Né, aqui é interessante que o projeto imaginava a telha de barro, e lá é o que a gente vê exatamente a telha, fio de cimento, é eternite, mas que é uma característica dessa modernidade. O projeto tinha uma permeabilidade do olhar, quer dizer, a pessoa está no pavimento superior da casa, ele pode olhar a mesa de jantar, como a pessoa que está no estar ou no acesso da casa também está contemplando. E aí, para criar essa conexão, havia o quadro do Portinari, né, da Santa Ceia e tal, que foi também, o Aldari ajudou a intermediar essas relações, Portinari e Pacheco. Aqui as imagens da casa. O banco curvo que eu falei lá do Lelé, que aparece. Bem, essa casa por José Peixoto, né, essa estância que ele propôs, foi publicada. Ela é muito parecida com o partido do projeto para a casa do Pacheco. O Hotel Cataguases. Essa é uma foto que tem na entrada do hotel, né? Cataguases em 52, por aí. Um caminhão não é nem um carro de boi, né? Uma boiada total. Algumas imagens do hotel. A presença da arte, né? Mesmo a pedra também é, uma certa forma, uma das expressões dessa possível arte, o paisagismo também como arte, né? Essa relação das cotas, que é muito bonito no projeto, você tem uma cota mais alta que é o restaurante, onde você pode olhar a rua por cima ou ser olhado pela rua na cota mais baixa do espelho d'água. Quando eu fui, eu fiquei encantado que eles fazem fotos de noivas, né, na entrada do hotel. A noiva ficou deitada do lado da escultura da mulher. E aqui a igreja da Nossa Senhora do Rosário, né? Essa é a fachada proposta, né? Mas o projeto não foi construído, o que está lá hoje é isso aqui, né?
aqui, como era em espaço interno, era um projeto enorme, né? O senhor aqui tinha um grande santuário, na verdade. E essa presença da natureza, né? Você vê no canto, hoje não tem, lá no fundo tem um pouquinho de área nessas plantas e tal. Mas você vê essas grandes estruturas, essas vigas aí tem em torno de 20 metros, né? São grandes estruturas. E aí você vê uma presença de um outro tipo de aldaria, uma aldaria já passando por um trabalho grande que ele faz dentro de industrialização, né? Aqui são os desenhos originais lá da igreja. Ela tenta resolver a questão porque ela vai subindo uma encosta, né? É o corte, aí essa grande estrutura. E para encerrar os últimos projetos, os projetos soltos, né? Projetos feitos desenvolvendo no escritório, essa escola que foi publicada na GEDUI, na arquitetura GEDUI, na França. A casa para o Antônio Wise, né? Outro intelectual importante na cultura brasileira. E ela lembra muito dessa relação da natureza, da casa do Pacheco, que são as características da obra dele. Aqui é o desenho da casa do Antônio Wise. A casa para o Dorival Caymmi, na Ilha do Governador. Tem uma rede na casa, né? E essa exigência do projeto. O Museu do Índio, para o Darcy Ribeiro, o primeiro projeto que o Darcy Ribeiro faz de Museu do Índio foi feito pelo Aldari. O que é interessante desse projeto é que ele aí foi onde também, em 57, acho que é a data do projeto, desculpa. Acho que em 52 foi quando o Lelé conhece o Darcy Ribeiro e é fundamental a amizade dele. A última obra que o Lelé faz em vida, ver construída, é um memorial Darcy Ribeiro, lá na Universidade do Distrito Federal, lá na Universidade de Brasília, né? E aí foi um projeto de reforma dentro do casarão do Maracanã lá. Foi muito polêmico na época da Copa, porque se pensou em demolir ele, então. Hoje eles chamam de Casa do Índio, né? Alguma coisa assim. Ele tem um maneirismo moderno aí, né? Desses bumerangues, né? Aqui é um projeto residencial na Urca, um conjunto de prédios. Ele tem o mesmo acabamento de peitoril. Para terminar, o Clube Municipal da Doc Lobo, no Rio de Janeiro. Casa Resende, né? Só ilustrar alguns projetos. A Casa de Muro, né, em Araruama. É um projeto incrível, porque ela era uma casa completamente aberta para a natureza, não tinha fechamentos. Né? A sala, essa imagem aqui, ilustra um pouco, a sala não tinha paredes, né? Você estava... Imagina, Araruama é quente para chuchu, né? Essa relação externa com a casa é muito interessante. E aqui, né, é um desenho, essa é a última imagem, penúltima imagem, do projeto, do desenho, da foto que ajudou ele a pintar lá em 1939, 40, naquele desejo pela modernização, né, que estava como pintor, pelo Portinari. E um dos principais projetos dele, que eu ainda tenho que conseguir visitar, que é a Camaçari, né, que é o primeiro sítio petroquímico do Brasil, feito em 78, lá pelos militares. Quer dizer, se havia o máximo de desenvolvimento nacional que podia ser feito, é a Petrobras, né? A gente não teve grandes programas espaciais, se fosse fazer o projeto da NASA, provavelmente seria outra coisa incrível, mas a Petrobras realmente era um símbolo desse desenvolvimento nacional, né? E foi desenhado pelo Aldari, foi todo desenvolvido pelo Aldari, que ainda é um projeto que eu tenho que tentar descobrir mais coisas, né? Bem, é isso.